Olá, muito boa noite para você que nos assiste, que estava aguardando nós entrarmos no ar. Hoje é uma noite mais do que especial. Aliás, Cacá, todas as noites que nós vamos conversar com escola sempre é muito especial. E hoje tem um gostinho de infância, tem um gostinho de sonho, porque hoje nós estamos aqui no município de Santa Quitéria, na escola Paulo Freire, aliás, no Colégio Paulo Freire, que o nome em si já traz um significado muito importante para quem é educador, para quem é professor, porque nós sabemos da história e das contribuições do Paulo Freire na educação não só do Brasil, mas também do mundo inteiro, né? E aí hoje vamos receber nada mais, nada menos do que as idealizadoras desse sonho e depois as educadoras que estão transformando com muito amor, com muito compromisso, com ética e, acima de tudo, com muito acolhimento, a educação do município de Santa Quitéria, não é verdade, Cacá? E nós ficamos muito felizes por fazer parte dessa história agora, por poder contar essa história aqui para você que nos acompanha, para todas as famílias que fazem o Colégio Paulo Freire e também para todos os colaboradores que fazem dessa escola um espaço muito maior do que só paredes e um prédio. Dão vida junto com as famílias e com as crianças. E aí a gente quer lembrar você que está aí nos acompanhando, seja no Instagram, seja no YouTube, tá? Para enviar o aviãozinho desse momento para outras pessoas que precisam conhecer essa história tão linda, porque a gente está finalizando o mês da escola contando essa história linda de um colégio que vai fazer esse ano 40 anos de educação. E olha que momento significativo, né? Para a gente que é católico, 40, o número 40 sempre vem cheio de muitos significados. E não é à toa que Deus nos colocou aqui, como a gente costuma dizer. A Inspirar tem como missão nutrir laços para fortalecer famílias e a escola é o segundo espaço onde as crianças e os adolescentes mais estão. Então, nós estamos hoje convidando você que está aí do outro lado para estar conosco e convidar mais pessoas para ouvir esse momento espetacular na nossa história e na história do Colégio Paulo Freire. Isso mesmo. E aí, para que a gente possa iniciar essa boa conversa, a gente vai apresentar para vocês as nossas convidadas especiais, mulheres fortes, mulheres corajosas e, acima de tudo, mulheres ousadas para o seu tempo. Então, hoje a gente recebe com muito prazer aqui no nosso estúdio, que veio hoje para o Colégio Paulo Freire, o Isaac e a sua equipe estão aqui, a tia Ritinha, que foi a professora idealizadora há 40 anos atrás desse sonho, que foi movida por um contexto da época e que já foi ousada naquela época, 40 anos atrás. Mas não fica só com a tia Ritinha, tem também a Pepita, que é sobrinha da tia Ritinha, também professora, educadora, uma mulher de coragem, de fibra e também muito, muito inteligente e ousada para a sua época. E para completar esse trio, Cacá, a gente ainda conta com Roberlândia, que é uma outra educadora, gestora, mulher também de coragem, ousada e, acima de tudo, muito, mas muito determinada a realizar muito na vida de todo mundo que cruza o caminho dela. Então vamos ouvir o boa noite delas. Fiquem à vontade para dar o boa noite de vocês. Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui presente nesse momento tão desejado. Muito obrigada, tia Ritinha, por ter nos presenteado com a sua experiência e com a sua presença, tá bom? O prazer é meu. Boa noite a todos os quiterienses, nossas cidades vizinhas, as nossas famílias Paulo Freire. É um prazer contarmos um pouco da história da escola do Colégio Paulo Freire, que se iniciou há 40 anos atrás. Lembrando que na época eu iniciei apenas em parceria com a tia Ritinha, como todos conhecem, até hoje ela é chamada a tia Ritinha. E na época nós abrimos
com grande desejo, com muitos sonhos, com muita dedicação, muitas inspirações que era a nossa vida. Ela já como educadora há muitos anos, eu que estava entrando na profissão, mas tinha muitos sonhos em ajudar a população quiteriense na área da educação. Foi um sonho desde criança que já veio também muito contribuído pela vida da minha mãe. Então, na época, em 1995, que foi a época da fundação, 18 de outubro de 85, Pingo de Gente foi o nome dado à escola na época. Era realmente uma escolinha, apenas com a educação infantil, a alfabetização, que hoje nós trabalhamos como primeiro ano, e a cada ano o Pingo de Gente foi crescendo, porque era um anseio das duas crescer a cada ano. E nesse sonho a gente foi concretizando os nossos desejos, vendo as nossas conquistas, porque cada ano era uma conquista de termos mais pais realizando os sonhos com seus filhos na escolinha Pingo de Gente. A necessidade no decorrer do ano, já chegando entre a década de 2000, veio outro sonho de crescer cada vez mais. Tia Pepita, que na verdade é Maria de Fátima, para muitos, e para outros muitos, como meus alunos, meus ex-alunos, amigos mais próximos, é a Pepita de Ouro, como muitos chamam. E a Pepita cada vez mais sonhava em ter uma escola que pudesse atender em outros níveis. E aí, nesses segmentos, veio o desejo do ensino médio. Também com a necessidade da mudança do nome, já que Pingo de Gente acolhia crianças. Daí veio a transição do Pingo de Gente para o Colégio Paulo Freire, em 2010. Estamos aí na educação, fazendo esse ano 40 anos de trabalho, mas também de muita dedicação e de muita conquista, porque quando se sonha, a gente faz com amor, sem saber e sem visar o que é que realmente, quais são as dificuldades ou não que vem acontecer nesse percurso. Mas estamos aqui para darmos muito mais em muitos outros anos que vêm para frente, se Deus quiser. Amém, né? E aí quando a Pepita traz essa ideia do sonho, do construir, dos desafios e das oportunidades, né? Tudo isso traz para a gente a importância das parcerias. Como a gente costuma dizer, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Desculpa, nós não nos apresentamos, né, gente? Mas eu sou a Claudiane, vocês devem imaginar aqui, a gente é bem parecidinha. Aqui tem a Catiane, conhecida como Cacá, nós somos irmãs, mães, professoras, orientadoras parentais, que estamos aqui pelo fruto do desejo dos nossos pais em investir em educação, como também da graça de Deus de ter nos movido até aqui. E aí, nesse contexto do Colégio Paulo Freire, nós recebemos uma parceria forte lá no ano de 2019, que é a Roberlândia, que eu falei há pouco tempo. Então, boa noite, Roberlândia. Boa noite, Cacá. Boa noite a todos, né? E as famílias que com certeza em massa nos assistindo. E quanta honra estar aqui, né? Principalmente fazendo parte dessa linda história. Quando a Roberlândia traz essa linda história, a gente sempre reforça que vocês são ousadas não só há 40 anos, mas hoje no momento presente. Porque a Inspirar se encontra com a história do Colégio Paulo Freire, quando em uma das formações que nós estivemos aqui no início do ano, a convite, né, da coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental, que trouxe o nome da Inspirar e o trabalho que a gente realiza para a Pepita e para a Roberlândia,
a Roberlândia, logo no primeiro encontro, ela já começou a vislumbrar. Nós precisamos conversar mais. Nós precisamos trocar mais figurinhas. Vocês têm aquilo que nós queremos para o próximo ciclo do Colégio Paulo Freire. E aí, Roberlândia, quando a gente fala sobre isso, quando você pensa no Paulo Freire, né? Nesse sonho que você agora sonha junto com a Pepita e com a tia Ritinha. Como é que a Roberlândia se vê dentro desse contexto? Bom, primeiramente falando da educação, que é uma coisa que eu sou apaixonada, né? E, assim, uma educação de excelência. Quando eu sentei a primeira vez com a Pepita, eu fiquei muito assim, né? Alheia, e depois que veio, lá na frente a gente vai contar um pouquinho de como tudo começou. Mas quando falou de educação, meu coração já palpitou diferente, né? Porque é uma coisa que eu amo de paixão. E quando falaram da plataforma, né, eu ainda fiquei ainda mais apaixonada, né? Então, é aqui que a gente vai transformar, a gente vai procurar, e eu não hesitei de dar um sim quando me fizeram a proposta. Que bom que você deu um sim. Então, vamos lá, mas antes a gente quer convidar você, que é pai do Colégio Paulo Freire, que se já estudou nesses 40 anos no Colégio Paulo Freire, se estuda, se seus filhos, os professores, os colaboradores, afinal, todos os quiterienses, assim como outras pessoas que nos acompanham, coloca o que você está achando desse momento, manda para mais pessoas, enquanto a gente escuta a tia Ritinha falando de como foi, tia Ritinha, pensar nisso. Eu tô aqui imaginando, Cacá, há 40 anos, uma mulher, né, alfabetizadora, professora, pensar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente, tia Ritinha. Há esses anos, vários anos atrás, foi um acordo feito com a minha sobrinha Maria de Fátima, que é a Pepita. Então, a gente conversou bastante, comentamos, fomos olhando como podia funcionar, como começar. E aí surgiu a ideia de a gente começar do infantil. Então, até hoje ela está no comando, ela está trabalhando, ela é eficiente, graças aos esforços dela, o colégio está indo em frente. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui nos ajudando, e a Roberlândia também, uma pessoa muito eficiente. Parabéns para ela também. E Obrigada. Desejo que tudo continue como funcionando bem, formando pessoas, integrando na sociedade para serem homens perfeitos, de responsabilidade, e tudo se contorne bem, que seja o colégio continue sempre assim. Apesar de eu estar um pouco afastada, mas eu conto, ela pode contar comigo a hora que ela quiser, como vocês também, querendo passear, ir até mesmo na minha casa, eu tenho o maior prazer. Então, eu só tenho a parabenizar o trabalho dela, e em conjunto agora com a Roberlândia, viu? Estou muito satisfeita com o trabalho. Parabéns. Tia Ritinha, eu tenho uma curiosidade. Quando vocês pensaram, né? Porque é assim, gente, a gente pensa, a gente sonha, a gente nutre o sonho, e na hora de implementar, vem... Às vezes as pessoas olham e dizem assim, puxa vida, já estão fazendo isso, já conseguiram isso, mas não, as pessoas esquecem das noites, dos livros que a gente consome, dos nãos que a gente recebe, dos esforços que a gente faz, as preocupações para honrar os compromissos, né? E naquela época, quando vocês decidiram isso, quais eram, assim, os maiores desafios que vocês enfrentaram? Vários. Agora eu quero que ela complete, porque ela enfrentou maiores desafios, mesmo mais do que eu. Pronto, então a gente começa por você e depois ela complementa. Então, foi exatamente isso. A gente planejou tudo, deu certo, e até agora vem o movimento. Okay. Então, Pepita, quando vocês iniciaram que precisou organizar a escola, regulamentar, legalizar, quais foram os maiores desafios? Foram muitos, como a tia Ritinha veio dizer, que seriam vários a serem citados. Na verdade, primeira preocupação, prédio, onde seria e como seria essa estrutura, para que a gente pudesse estar já apresentando, para apresentar realmente para o público e começar uma campanha de matrícula. Foi coisa assim rápida. Eu já era professora numa escola particular também,
E eu peguei aproximadamente agosto, setembro do ano anterior de 84 e iniciei fazendo uma divulgação, já apresentando aonde seria o endereço local da escola, prédio pequeno, que era uma casa residencial. O outro grande desafio era a parte econômica, que a gente pudesse estar montando, mobilizando a comunidade, que viesse realmente ser os nossos pais de alunos. Mas foi, assim, fantástico. Já com o que eu já tinha de 2 anos de trabalho de sala de aula, como alfabetizadora, eu me senti muito bem aceita no comércio, na profissão e ao entrar na casa de cada um desses pais que eu visitei. Foi, assim, uma reciprocidade muito boa. E com isso me encorajou eu fazer uma campanha de visitas. Formei minhas 4 turmas logo em um primeiro ano de fundação e a cada ano, como eu citei anteriormente, eu fui acrescentando mais uma série, até chegar ao ensino médio. Para isso, veio a questão da grande preocupação como regularizar para trabalhar numa escola privada, e que as dificuldades são muitas, como você chegar até o Conselho de Educação para realmente ter um regimento e trabalhar conforme a lei. Eu sempre tive muito convívio com pessoas das escolas, as 2 escolas da cidade que eu estudei, e foram as próprias diretoras das 2 escolas que eu fui aluno que me apoiaram e caminharam junto comigo, me ensinando, me dando ideias como chegar até o Conselho de Educação, o que seria necessário, o que seria de formular em documentação pautada para chegar e apresentar diante da população como eu estava trabalhando, iniciando, mas conforme a lei do Conselho de Educação. Isso é interessante, gente, porque quando a gente está começando uma escola, né, antes da legalização da escola, muita coisa tem que acontecer para que o próprio Conselho de Educação veja que aquela escola começou, né? E aí, com o passar do tempo, quando você olha para essa história, você começa a perceber que outros desafios vão aparecendo. E que você vai precisar de novas parcerias. Eu acho que por isso é tão relevante a história do Colégio Paulo Freire. Porque nós, enquanto Inspirar, estamos nessa caminhada com o Colégio Paulo Freire há mais ou menos 3 meses. E a gente percebe como Roberlândia e Pepita se conectam e se articulam, unindo essa experiência e esse sentimento de pertencimento, que são características dessa caminhada do próprio colégio, com o que a Roberlândia traz, com a experiência que a Roberlândia tem em gestão escolar pública, mas que também visava a inovação no lugar em que a Roberlândia passou 8 anos, né? 12 anos sendo gestora, e que ela transformou o lugar que ela vivia, as famílias que ali estavam, e que isso, acreditamos nós, a encorajou, né? Para que ela pudesse vir para esse outro circuito, que é a oferta do ensino privado, visando ainda essa excelência. Então, Roberlândia, conta para a gente como foi essa transição para você, né? Como foi essa decisão de dizer, eu posso contribuir ainda mais para que as pessoas possam ter acesso a uma vida melhor? Bom, em 2019, meu marido chegou, né, com a proposta... Microfone. Para puxar aí, por favor. Pronto, desculpa. Em 2019, meu marido chegou para mim, né, e ele já vinha com uma proposta, né, que tinha conversado com o pessoal aqui em Santa Quitéria, se referiu a Pepita, né? E aí foi uma surpresa assim para mim, né? Porque, nossa, uma escola particular, eu fiquei com bastante medo, né? Um desafio, né? Um desafio, com certeza. Mas aí eu lembro demais como se fosse hoje, depois que a gente se encontrou,
De Santa Quitéria para Catunda, já ia assim, minha cabeça já ia um turbilhão de emoções e muitas ideias. Eu acho que em meia hora eu já fiz assim muitas transformações, né? Como de fato a gente somando a experiência da Pepita e a minha, eu acho que a gente conseguiu transformar já muita coisa, graças a Deus. E a gente tem muitos sonhos pela frente, né? E aí a gente fez essa parceria, né? Batemos o martelo, como diz o popular, e aí fizemos um investimento, né, em cima do que a Pepita já tinha feito, e graças a Deus vem dando certo. Hoje, para você, esse sentimento de poder contribuir, não só na sua vida, da sua família, mas de tantas outras famílias, como você se sente ao fazer isso? Porque uma coisa é você contribuir através da escola pública, né? E outra coisa é você também poder contribuir dentro de um outro grupo de pessoas. Como é que você se sente? Para mim foi ainda mais desafiador, né? Porque para mim começou a soar escola particular, e aí eu não conheço ninguém em Santa Quitéria, e as famílias. Mas, assim, embora eu seja muito tímida, foi de boa, assim, com as famílias, né? Eu procurei já entrar em contato com alguns pais, né? Algumas mães eu conhecia só de vista, já procurei fazer amizade. E, Pepita, vamos para a mídia, né? E vamos fazer visitas. Foi o meu primeiro ano aqui no Paulo Freire, acho que a gente visitou quase todas as casas, né? Tinha, na época era uma outra coordenadora, e eu lembro demais que a gente saía em casa já fazendo a campanha de matrículas. Deu medo, viu? Mas a esperança era tão grande e a vontade também, né, de transformar era maior. E aí, quando a Roberlândia traz isso, Pepita e Tia Ritinha, se encontra com a ideia da escola. Vocês estão visualizando aqui o painel hoje do nosso podcast, que faz uma articulação entre quem foi, né, o educador Paulo Freire, a relevância dele para a construção social da própria educação no Brasil e momentos da escola. E aí, olha quando a Pepita... Olha como as histórias se encontram, viu, Tia Ritinha? Quando vocês começaram lá há 40 anos atrás, vocês partiram do sonho de proporcionar uma escola que pudesse desenvolver as crianças para serem, como você mesmo disse, homens íntegros, né? Porque é isso que a educação proporciona. E aí a Pepita traz na fala dela a ideia de que nós precisamos mobilizar as pessoas para além da integridade, desenvolver a cidadania, desenvolver a aprendizagem. E naquele momento a Pepita já tinha na mente dela a visão de que ninguém faz nada sozinho. E aí a Roberlândia chega nesse novo ciclo do Colégio Paulo Freire também com a ideia de que precisamos estreitar os laços entre as famílias. Porque, como a gente sempre costuma dizer, escola não é feita só de paredes, não é feita só de prédio bonito. Escola é feita de gente que precisa gostar de gente, não é verdade, Cacá? Essa é uma fala muito minha, né? Porque se a gente está no espaço onde tem muitas famílias, muitas crianças, muitos adolescentes, é claro que a gente precisa gostar de gente, porque gente, cada um é de um jeito. E o nosso papel de educador é iluminar esse caminho dentro do que a criança e o adolescente já traz e transformando os desafios. Porque como seres a gente sempre está não pronto. Independente de ser criança, adolescente, adulto como nós estamos aqui hoje, mas a gente sempre tem desafios, a gente sempre tem algo a aprender. E quando a gente está dentro de uma escola, como hoje a gente está diretamente no Paulo Freire, agradecemos pela abertura, pela confiança. E como a gente está construindo coisas bacanas com vocês, e aí a gente percebe esse amor nas famílias, nas crianças, nos adolescentes, o compromisso, né? Quando a gente tem famílias que vêm à escola, que conversam conosco, as sessões de orientação parental com as famílias do Paulo Freire, elas têm sido muito positivas, né, Claudiane? E a gente fica assim, poxa, é também uma devolutiva do trabalho que vocês fazem, né? Estreitar esse laço com a família, entender que essa família tem um nicho parental
que nem sempre atende à necessidade da criança ou do adolescente, que a gente pode formar não só os meninos que estão na escola, mas as famílias que acompanham eles, porque não tem como desassociar isso, é realmente algo revolucionário e vanguarda para a educação que hoje nós temos. Apesar da gente saber que existe uma lei, para você que está nos assistindo, que regulamenta a orientação parental dentro das escolas, pouquíssimas, julgo dizer, pelo nosso conhecimento, né, Claudiane, que vocês são a segunda escola que nós trabalhamos diretamente a orientação parental e que a gente vê esse resultado não somente para as famílias, mas para os professores, para os gestores, porque quando a gente começa a entender, se comunicar, tudo, né, flui melhor. E aí eu vou trazer aqui, apesar do nosso amigo Isaac tá colocando aí na tela, que eu tô achando lindo, os comentários lindinhos, maravilhosos, tá? Isso é que faz a diferença no As Soluções, para você que nos, Cacá, que nos mas só acompanha. antes de você dar início aí, pegando a deixa das Sim. famílias, que foi o que mais me inspirou, viu? Foram as famílias quiterienses que me receberam muito bem, graças a Deus. Olha aí, viu, então, gente? isso aí me motivou ainda mais. Olha aí os testemunhos, Gratidão viu? a todas as famílias de Santa Quitéria. Foi uma Que lindo. aceitação muito bonita mesmo. Que lindo, Desde gente. o primeiro momento que ela foi apresentada, ela teve uma grande aceitação e que as outras famílias que foram mais antigas, as que estavam chegando, diziam, Tia Pepita, a pessoa com a qual está trabalhando com você, essa parceria parece que já faz até mais tempo. Tá dando assim, dá uma sensação de satisfação de chegada pelas condições que você apresenta e ela uniu a que você tem e a gente já o costume de sentir que a escola já era nossa casa e ela está deixando essa abertura, que isso realmente a gente sinta com a presença dela, que ela já estava aqui há mais tempo. Olha que Vocês lindo, fizeram né? uma ótima parceria. Que lindo. Olha, e isso, gente, a gente vai dar um spoiler, né, Cacá? Como a gente está fazendo esse trabalho de, não só de orientação parental, mas também de qualificação desse processo de gestão, entre os colaboradores, hoje, quando a gente estava em uma das devolutivas, e a gente fez uma pergunta básica, né? Como é que o colaborador identificava a Pepita e como é que ele identificava a Roberlândia. E foi muito interessante, Pepita estava presente com a gente quando o colaborador disse assim, quando eu olho para a Pepita, eu vejo a inspiração e eu sou muito grata a ela. E aí, quando eu olho para a Roberlândia, eu quero aprender a ser serena como ela. Eu quero aprender a acolher e conversar com as pessoas como ela. Então, é isso que ela vai me ensinar. Então, quando você percebe que entre os colaboradores existe essa sinergia, você que é pai, você que é mãe, sem dúvida alguma, seu filho está no lugar certo. Um lugar que exala amor, um lugar que exala cuidado, um lugar que exala relações humanas saudáveis. Não quer dizer que seja perfeito, porque não existe escola perfeita, assim como não tem família perfeita. Mas aqui você tem um lugar seguro para o seu filho se desenvolver em todos os seus aspectos. Mas você ia falar dos comentários, Pois né, Cacá? gente, eu tava aqui olhando os comentários, mesmo o Isaac estando colocando ali os comentários lindinhos, o Armando, né? Mas eu quero o André Paiva, a Andréia, perdão, viu? A Andréia colocou assim, boa noite a toda a família Paulo Freire. Meu carinho a todos e deixar o meu abraço de gratidão pelo acolhimento e ensino transferido para com a minha filha enquanto ela esteve com vocês. E aí a gente desce, tem muitas palminhas, tem muitos coraçõezinhos, muito, muito lindo. E aí o Rondinelli colocou assim, ela fez um trabalho excepcional na rede pública de Catunda, falando sobre o seu tempo na gestão, né? E a André também colocou, Roberlândia, minha amiga de coração, feliz em ver você expressando-se ao vivo. KKKKK. Sucesso sempre, você é um profissional exemplar, te admiro muito. E aí o Rondinelli colocou também uma mensagem para você, Pepita. Pepita, conheci na faculdade, ela sempre se destacou. E depois reencontrar com a Roberlândia, isso foi muito bom.
Que maravilhoso. A Maria Milene, que deve ser mãe da escola, colocou uma escola onde tem-se os profissionais de excelência, são todos profissionais de excelência. E a Liduína chamou de Berlândia, acho que deve ser um apelido carinhoso. Foi um excelente diretor aqui em Catunda. Você que está nos ouvindo, você que está assistindo aí no YouTube, tá? Se quiser deixar mais algum comentário, você que é professor do Paulo Freire, que é colaborador, que já passou por aqui e quiser deixar registrado esse momento, porque aqui é um espaço de troca mesmo. E a gente se sente tão feliz quando a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz tão arduamente, né? Hoje, quem faz educação precisa ter muito amor pelo que faz, porque são muitos desafios, mas quando a gente está nesse propósito que Deus nos coloca, a gente consegue ver o amor e a grandeza dele, até nos desafios, porque são neles que a gente aprende a ser melhor. E aí, Cadinha, a gente vai agora falar um pouco desse espaço hoje que é o Paulo Freire, né? Aqui em Santa Quitéria, com estrutura muito bonita, totalmente segura para as crianças, para os adolescentes. E a gente tem aí muitos professores que se destacam pelo tempo que a gente está por aqui, pelas formações que a gente vem fazendo, pelo feedback que a gente vem tendo deles, a gente entende como eles são preocupados em oferecer, em ofertar esse serviço de excelência junto com o Sistema Aritsá, que também é referência no Brasil inteiro. E aí a gente encontra esse espaço onde crianças e adolescentes podem crescer, né, saudável e protegidos, e também com as melhores experiências. E aí agora a orientação parental chegando para trazer mais ainda essas famílias para a escola. A gente fica assim, qual é o sentimento hoje que vocês têm, Roberlândia e Pepita, de estar trazendo essa visão dessa escola que traz a família para pertinho? Quer falar comigo? Assim, o nosso trabalho sempre foi, desde o princípio, desde a fundação, era fazer com que a família se sentisse bem, se sentisse presente. A sua casa, a escola seria a sua casa. Sempre trabalhamos projetos, fosse com as crianças, fosse às vezes direcionado às próprias famílias, mas aqui essa abertura realmente existisse. E uma das outras preocupações que nos trouxe a crescer cada vez mais como Paulo Freire, como escola, era a questão de como acolher. O nosso próprio espaço se tornou pequeno. Aí foi que veio a ideia do crescer em termos de espaço. Foi quando veio a ideia da gente estar saindo de um pequeno prédio, que já era a segunda mudança, pois a gente mudou para um prédio bem maior. Foi quando tudo foi ocorrendo, o crescimento de muitas outras salas, já funcionando inclusive até o ensino médio, veio a ideia da audácia de por que não enfrentar mais um desafio da construção de um novo prédio. Iniciamos a construção em 2016, 2017, mesmo sem uma complementação de conclusão do prédio, 2018, em agosto, fizemos a mudança. E foi nesse mesmo ano que eu senti a necessidade, por eu sempre estar fazendo um trabalho administrativo, direção e muitas outras funções ao mesmo tempo, sozinha. Foi quando eu senti a necessidade, até também por questões de crescer, precisava do financeiro para que unisse duas forças juntas para dar continuidade no prédio, já que era um empreendimento de grande elevação. Uhum. Aí tivemos o esposo da Roberlândia, que eu não conhecia ela, Roberlândia, tinha sido sempre primeiro o esposo dela, o Morizete. Quem visitou a escola, ele esteve aqui, ele matriculou os filhos. Foi daí que eu comecei a conhecer a família e veio a ideia de não por que convidá-los para ser sócios. E concluindo, tudo deu certo. Ela com a visão e o desejo que ela disse que passou já, só o retorno de casa já ia matutando, como diz o nordestino, o que fazer, o que mudar,
unir as duas forças e crescer, e isso fez com que a gente tivesse não só a condição financeira para crescer, como também as duas visões juntas, o que a gente poderia estar fazendo não só na parte moderna de prédio, mas também a questão educacional. Se preocupar em cada vez mais ter qualidade no nosso ensino, já que o nosso lema dentro da escola foi sempre qualidade com muita excelência. E isso fez com que ela, Roberlândia, educadora há 18 anos, né, Roberlândia? 12 anos. 12 anos, ela trouxesse a sua experiência, já a minha, só de alfabetizadora foram 23 anos e 6 meses como alfabetizadora, e administrativo, que eu já tinha aquele conhecimento, e até por trabalhar praticamente sozinha, já que 2016, 2017, a Ritinha disse, eu agora serei visita, eu serei visita no Paulo Freire. Então, me leve para os eventos. Você desejou se aposentar, né, tia Ritinha? Já tinha feito o seu trabalho. Esse processo de desmame, tia Ritinha? Eu acho que tinha... Ela foi completado, mas ela ficou sempre só, trabalhando muito. Isso me preocupava bastante. Mas, graças a Deus apareceu esse anjo que está ao lado dela. Vocês vai dar tudo certo. É fã da Roberlândia, viu? Eu acredito que é um encontro de almas, né? Então, agora eu entendo porque que eu e Roberlândia somos, assim... Tivemos uma química desde a primeira vez. É porque a gente costuma dizer por aqui, você que nos assiste já ouviu a gente falar que é sempre preciso uma doida pra ir junto com a outra. São duas loucas. E aí é uma louca da razão e uma louca da emoção. Porque a gente pensa um monte de coisa, aí a gente fica, não, isso não, não, isso não. Aí agora eu entendo. Como eu penso assim muito também, eu entendo porque que eu e Roberlândia tem assim quase a mesma linha de pensamento. Porque eu sou também sonhadora, assim, sabe? Eu fico, e se for isso, e se for aquilo, e se for não sei o que, aí eu quero fazer 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Você usa muito se fosse, se der certo, se vai dar certo, se não vai. Ela reclama muito de mim que eu tenho isso, o se. Eu uso o se porque é uma coisa que a gente pode se apegar e depois ver se realmente dá certo. E isso, tia Ritinha, é baseado na neurociência, gente, né? Hoje os estudos em neurociência aplicada à educação falam da importância da gente criar essa visão positiva em relação ao que nós queremos construir, ao que nós queremos contribuir. E eu vou pedir mais uma pausa. Antes da sua pausa, eu quero só fechar esse bloco trazendo uma coisa importante que tá na fala da tia Ritinha e da Pepita, porque traz uma característica que hoje tá virando uma chave importante no Colégio Paulo Freire, tá? A Pepita trouxe, né, que foi sempre uma preocupação estreitar e fortalecer os laços com a família. E é isso que traz, né, vamos dizer, o sucesso, as conquistas do Colégio Paulo Freire. E aí, quando veio a fusão, né, da experiência que a Pepita já tinha, o reconhecimento de mercado que ela já havia construído a partir da ideia da tia Ritinha, chega a Roberlândia com uma característica que hoje tem qualificado ainda mais essa referência do Paulo Freire no município de Santa Quitéria, que é a inovação e o acolhimento. Dentro dessa inovação e o acolhimento, agora eu entendi por que isso é marca da Roberlândia. Porque observe como foi o processo da fusão, através do esposo da Roberlândia, que veio conhecer a escola, usufruindo do serviço que a escola dispunha, né, através da educação dos filhos. Ele conseguiu, porque Roberlândia já compartilhou conosco em outros momentos, como o esposo dela tem essa característica do empreendedorismo, como ele consegue vislumbrar, transformar as coisas, né? Ele começou a perceber que aqui poderia sim ser um campo de experiência que a Roberlândia pudesse contribuir. E aí, nesses dias que a gente está conhecendo mais o Paulo Freire, a gente fala que escola, além de desenvolver gente, é onde a gente cria memórias. Memórias que precisam ser felizes, porque as crianças e os adolescentes só vão se sentir cuidados se essas memórias que são proporcionadas pelos adultos
fizerem sentido. E uma característica que a Roberlândia sempre traz nos diálogos que a gente tem é que a gente precisa se importar com as pessoas. Tá lembrada, né, Roberlândia? Você sempre fala isso. O acolhimento, né? E outra coisa que é muito presente na fala da Roberlândia, para além do acolhimento, é o quê? A gestão dos processos. Você está atenta ao monitoramento, né? E isso tem feito a escola crescer ainda mais. Então, dentro dessa experiência, Roberlândia, quando você olha as famílias, porque a gente já passou um dia inteiro aqui, a gente viu como as famílias gostam daqui. Quando você olha as famílias, as crianças, os adolescentes, nessa ideia de se desenvolver de forma integral, como é que você vê a sua contribuição? Porque você disse que acolhimento para você é inegociável e que acompanhamento também dos processos é inegociável. Como é esse processo para você? Eu vou resumir em poucas palavras, viu? Fique à vontade. Dizem que a gente não tem sorte, a gente é agraciada, né? Então eu fui agraciada por Deus. Nessa perspectiva de ser agraciada, a gente começa a perceber que as memórias são importantes. Então, você que é pai, você que é mãe, compartilha aí nos nossos comentários que memória feliz você como família, ou você como estudante, ou você como professor, como coordenador, porque nós temos 3 excelentes coordenadores no Paulo Freire, muito alinhados com essa proposta do acolhimento, da oferta do serviço de qualidade. Que memória feliz você tem aqui no Colégio Paulo Freire? Na perspectiva de quê? Na perspectiva que escola é lugar pra gente ser. Não é verdade, Cacá? Escola é lugar pra gente ser. E pra gente ser, a gente precisa ter espaço. E além de espaço, oportunidade. Quando a gente encontra uma escola que oportuniza a criança e o adolescente se desenvolver dentro de cada fase do crescimento, oportunizando o esporte, né? Paulo Freire tem esporte no contraturno, tem orientação pedagógica, onde os meninos vêm não somente para fazer uma tarefa de casa e receber um reforço, mas para ter novamente um novo olhar sobre aquele objeto do conhecimento, né? Isso tudo acompanhado por um profissional também de excelência. Tudo isso faz com que essa criança e esse adolescente se sinta mais seguro e a família esteja cada vez mais na escola e contribuindo, e essa relação se torne cada vez mais efetiva. E a gente sabe, porque a neurociência também explica, que quando a gente está em um lugar que a gente se sente seguro, que a gente se sente amado, a gente consegue aprender melhor, a gente se forma uma pessoa melhor. E a gente fica vendo aqui nos comentários, eu fico só assim, sabe? Muito feliz. Por quê, gente? Porque os comentários, eles só demonstram resultado de todo esse esforço que vocês fazem todos os dias para que a escola seja esse lugar de acolhimento, de pertencimento e de amor. E a Eliane Rodrigues colocou assim: boa noite. Falar da Roberlândia é falar de humildade. Pessoa de um coração gigantesco e atenciosa com todos. Uma pessoa excepcional. A Iana Cristiane, nossa irmã, também deixou aqui o recadinho dela, né? Aqui em Tianguá, eu, papai e toda a nossa família estamos assistindo. Desejamos sucesso, prosperidade, sabedoria e muito discernimento para todos os que fazem o Colégio Paulo Freire. O Guilherme colocou parabéns a todos, principalmente a professora Roberlândia. A Thaís disse assim: desejo todo o sucesso do mundo para essa escola. Tenho um carinho muito grande por essas queridas. E ainda disse assim: tia Ritinha, saudade de você, viu? Que a Thaís colocou aqui. A Bruna Duarte: sempre fui apaixonada pela escola Paulo Freire. E a Marcelina: tia Rita e tia Pepita, grandes educadoras. Educar e ensinar faz parte da nossa família. Continue com essa linda missão, que é educar e ensinar para a vida. Ai, que lindo! E a Ana Paula colocou nesse instante: meninas, Cadinha e Cacau, obrigado por tanto. Gente, quando a gente começou a fazer o podcast, né, Cadinha, a gente ficou pensando: mas por que a gente vai fazer isso? Mas o que a gente vai comentar? O que a gente vai falar? E o Isaac, que tá ali atrás das câmeras, lembra muito bem desse dia, né, Isaac? Que eu fiquei dizendo: nós vamos fazer isso, nós vamos contar histórias, a gente vai falar das experiências, a gente vai levar conhecimento, a gente vai levar ciência.
E aí a Claudine ficou e disse assim, tá doida, ela, Isaac, não escuta não, que nós não vamos fazer isso não vai dar certo. Né? Estamos há 1 ano aqui nessa telinha, onde Deus cada vez mais tem colocado histórias lindas para serem contadas como a de vocês. Porque a gente sabe o quanto é preciso coragem para investir em educação, coragem para investir na formação do professor, porque se o professor ele não tem formação, ele não consegue atender a todas as necessidades que tem em uma escola. E muita coragem para investir no sistema de ensino como do sistema Ari de Sá, no interior, né, do Ceará. Porque nem todo mundo consegue entender que o sistema ele não é só aquele livro que a criança e o adolescente está com ele. Tem muita coisa por trás disso, né? Tem uma plataforma de ensino, tem vídeos de todas as aulas para os meninos, né, terem acesso, tem ferramentas, tem para o professor, tem feedback, tem consultor. E tudo isso vocês trilharam até aqui, trouxeram, e hoje a gente pode dizer que é um diferencial do Colégio Paulo Freire, não é? É? Sim, sim. Como é que Com vocês certeza. veem isso, gente? Trabalho de muitos anos. A cada ano a gente não só a preocupação da formação para os professores, mas também as nossas próprias formações como gestoras. A gente sempre nessa preocupação de crescer, de melhorar, mas também em cima da atualização que o Conselho tanto nos cobra como escola, como educadores. Faz parte do nosso trabalho como educador, a gente está nos aperfeiçoando, não só dentro das leis, mas também a preocupação de crescer, de conhecer como lidar com o ser humano, desde a educação infantil ao adolescente, que na verdade são os segmentos que nós trabalhamos, que é até a 3ª série do ensino médio. Então, essa preocupação nossa vem fazendo com que os pais sintam-nos seguros pelo que nós fazemos, porque o que nós oferecemos em termos de educação. Olha só, quando a Pepita traz essa história da caminhada, né? Ninguém se constrói do dia para a noite, exige processo. Uma escola também passa por esse processo. Quando a tia Ritinha nutriu esse sonho que a Pepita começou a construir, os desafios eram outros dos desafios que a gente tem hoje. A escola começou e ela vai se revitalizando, né? Porque, como muito bem diz o Mário Sérgio Cortella, a gente transforma o mundo através das pessoas. Mas para a gente transformar as pessoas, a gente precisa da escola. Porque a escola, depois da família, é o primeiro espaço coletivo que a gente tem, onde a gente vai lidar com as diferenças. E algo que chama a atenção aqui no Colégio Paulo Freire é a generosidade de oferta que vocês três, começando aqui pela tia Ritinha, têm. Porque a escola hoje, com o serviço de orientação pedagógica que acontece no turno da tarde, ela não atende somente aos estudantes do Colégio Paulo Freire. É um serviço, né, que é aberto à comunidade como um espaço de contribuir para aquelas crianças e adolescentes que precisam de uma orientação maior a respeito das suas dificuldades de aprendizagem. E essa inovação, lembra que a gente falou aqui das características? Quando Pepita trouxe as características da experiência, né, da mobilização das famílias, do sentimento de pertencimento, e que a gente falou que a Roberlândia trouxe a inovação, que a Roberlândia trouxe a gestão de processos para a escola, tem outra coisa que veio muito dessa fusão entre Pepita e Roberlândia, que foi a inovação para o que é necessidade hoje. A orientação pedagógica chegou à escola a partir desse olhar que Roberlândia trouxe, que Pepita, né, acolheu. Aí vem uma coisa que eu fiquei curiosa, né, que aí eu vou passar a bola para a Roberlândia, na perspectiva de quê? Para além da oferta, que vocês são generosas demais nessa perspectiva, né? Também algo que é muito presente quando a gente conversa com vocês, especialmente,
com a Roberlândia é a escuta, né? Se a Pepita vem um engajamento, a sensibilização, a Roberlândia sempre se preocupa muito em escutar, especialmente as famílias, assim como é uma característica da Pepita nesses 40 anos. No teu olhar de gestora, a escuta, escutar os pais, escutar os estudantes, traz que diferencial ao serviço que vocês ofertam? O compromisso e o diferencial em uma escola de excelência. E esse compromisso vocês conseguem visualizar no dia a dia de que forma? Em tantos aspectos, principalmente bons, né? Claro. Mas eu tenho um enorme carinho quando se trata de família. Eu associo família a amor, sabe, gente? Então, para mim, trabalhar com família é uma coisa, assim, maravilhosa. E aí vocês entendem, né? Por que a gente chegou até aqui, né? Aí vocês entendem por que família é amor. Porque essa escola, os alicerces dela, começa com o amor. O amor da tia Ritinha, que contagiou a Pepita e que contagiou a Roberlândia, mesmo que num primeiro momento através do esposo dela, mas que hoje a gente pode dizer que a escola está em muitas boas mãos. São duas gestoras comprometidas com a inovação, comprometidas para os resultados de aprendizagem e, acima de tudo, comprometidas para escutar as famílias. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vai caminhando para, se você estivesse aqui diante da Pepita e da Roberlândia agora, o que você diria para elas? Coloca aí nos comentários. Se você já estudou aqui, se você é pai hoje, se você tem um filho hoje no Colégio Paulo Freire, se você é colaborador da escola e teve a sua vida transformada ou pela Pepita, ou pela tia Ritinha, ou pela Roberlândia, o que você diria para elas? E aí eu pergunto, se os pais da escola estivessem aqui diante de vocês, se a tia Ritinha lembrar de alguém daquela época que estivesse aqui diante de vocês, o que é que vocês diriam para os pais, para essas pessoas? Eu não diria nada, eu só ia abraçar eles. Não tem expressão melhor de gratidão, né? Do que a minha parte, eu pode ser, gente. Seria dizia lágrimas, porque eu amo a todos os que frequentam, que comparecem com a gente, que complementam o nosso quadro aqui da educação. Só complementando a fala das duas. As lágrimas mostram as emoções e também agradecimentos. Ao abraçar, nos traz a força, o carinho, a gratidão, mas, acima de tudo, eu ainda teria mais outro abraço, mais forte ainda. Eu acho que eu abraçaria mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quando eu vejo o reconhecimento que demonstra você ter tido um aluno e que esse ex-aluno traz os seus filhos para serem novos alunos no Paulo Freire. Isso nos traz uma grande recompensa, nos traz carinho, nos traz amor, traz dizer gratidões assim, 10 até mais, e muita motivação para a gente crescer cada vez mais. Porque é confiar, já ter sido entregue pelos seus pais e uma nova geração trazer seus novos filhos para professores que já foram seus educadores há anos atrás. Que coisa linda, gente. É muito lindo, né? E se você é pai, mãe, lembre-se, você está numa escola que você é muito importante para essa escola. O seu filho já é o centro, porque escola que não coloca a criança e o adolescente no centro, ela tem grandes desafios a enfrentar. Mas você também é muito bem-vindo. E se você não é pai do Paulo Freire, agenda aqui com Roberlândia, com Pepita, com toda a equipe, uma visita, porque o que não falta aqui, como vocês acabaram de ouvir, acolhimento, amor, abraço e, acima de tudo, sentimento de gratidão, tá bom? Então, vem conhecer a proposta do Colégio Paulo Freire. E como nós sabemos que investir em educação é uma decisão que todos os dias nós fazemos, seja a gente professor, seja a gente gestor,
Seja a gente pai ou mãe, é sempre uma decisão. O Colégio Paulo Freire ficará muito honroso e feliz de receber você aqui, não é verdade, Cacá? Sim, acreditamos nós, pelo que vocês ouviram, pelas evidências desse episódio incrível, que aqui é sim um lugar muito seguro e um lugar de desenvolvimento de muito amor, porque primeiro a gente precisa ser amado para a gente poder corresponder às outras expectativas, porque o amor une todas as forças. Através do amor a gente consegue sair de qualquer desafio, né? E é isso que a gente prega, é isso que Deus nos deixou, amor ao próximo. E uma escola que pensa no próximo como extensão de si, claro que evidencia que essa família, que essa criança, esse adolescente vai ser muito feliz no que ele escolher, no que Deus colocou para ele fazer nesse mundo, né? Para finalizar os comentários, a Maria das Graças colocou assim: parabéns, meninas, vocês são gigantes. A Bruna colocou: sou colaboradora e só tenho muita gratidão e carinho por essas mulheres. Subiu. A Aurismênia colocou: só mulheres maravilhosas. E a Rosinha Alves colocou: Roberlândia é aquela que se doa em tudo que se propõe. Ela idealiza sonhos e vai além da perspectiva, desafiando. Muito feliz pela conquista de vocês. E assim, gente, a gente costuma muito dizer que gratidão é a memória do coração. E quando a gente reconhece os presentes que Deus nos dá todos os dias de forma sem pedir nada em troca, e quando a gente reconhece isso no outro, quando a gente diz gratidão por você fazer isso por mim, gratidão por você estar na minha vida, gratidão por você me proporcionar esse momento, então a gente também só tem a agradecer por estar vivendo esse momento com vocês, porque nós, como família, como crianças, meninas que vieram de uma família grande, onde os pais tomaram essa decisão de investir em educação, nosso pai que está nos assistindo, ele sabe o quanto a gente agradece todos os dias a ele por poder estar em lugares como esse, por poder também, através da nossa história, levar sonhos para outras famílias, para outras pessoas que também acreditam que a educação pode mudar, pode transformar, porque transforma mesmo a vida, né? Nós todos somos reflexos dessa educação, de que é através do que a gente almeja, do que a gente conquista e do conhecimento que a gente pode ocupar os nossos lugares na sociedade. E a gente vem finalizando, né? Muito feliz por estar contando nesse último episódio de março a história do Colégio Paulo Freire. Ele está disponível no nosso YouTube, amanhã também vai estar no da escola. E se você se sentiu tocado, né? Amanhã, domingo, quando chegar aqui à escola, exerça a sua gratidão para com as meninas, para com os professores, para com o auxiliar de serviços gerais, para o seu Ricardo, né? O seu recepcionista, o seu Ricardo, tá? Porque, gente, às vezes, até o nosso bom dia com empatia e com amor deixa o dia do outro mais feliz. E quando a gente expressa o nosso sentimento de gratidão, quem fica mais feliz é a gente. Porque a gente compreende o quanto a gente é rico das bênçãos e das graças do amor de Deus. Mas aí a gente tá chegando no final. E para você que nos assiste, abril tá chegando. E abril é mês de quê, Cadinha? Para você que está nos conhecendo hoje, né? Abril é o mês dedicado às reflexões sobre o autismo. E nós sabemos que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que está cada vez mais presente no nosso cotidiano, na escola e nas famílias. E se você nos conhece, seja por aqui, ou pelo nosso Instagram, ou pelo nosso YouTube, você sabe que nós fomos agraciados pela permissão de Deus, pelo nosso presente azul, que é o Caio José, filho da Cacá, que tem 7 anos, é não verbal e que, para além da condição dele do autismo, é uma criança linda, esperta, inteligente e é um dos mobilizadores de nós estarmos aqui construindo essa ponte com as escolas e com as famílias. Então, os nossos podcasts de abril, junto com a Noah Soluções, serão dedicados ao autismo. Nós vamos trazer profissionais da escola, profissionais da saúde,
famílias que, assim como a nossa, são atravessadas por essas questões, para que a gente possa refletir sobre essa jornada, esse caminho. Então, se você ficar interessado, fica ligado aqui nas nossas redes sociais. Tá? Hoje foi excepcional, sábado, né? Porque a gente veio diretamente para o Colégio Paulo Freire. Tem uma estrutura enorme aqui, e a nossa gratidão ao Isaac, ao Armando, que se deslocaram de Tianguá para cá e fizeram com que tudo isso também fosse possível, né, Cadinha? E é isso mesmo. Aí tem duas questões, né, Cacá? Você abriu a janela, eu tenho que fechar, viu, meninas? A gente sonha primeiro, né, para realizar, não é assim, tia Pepita? E a gente vai dizendo sim, sim, sim. Quando a Cacá trouxe essa ideia do podcast da Inspirar, sair do estúdio da Noá, o Isaac olhou para ela assim, mas o Isaac é o cara mais gente boa que a gente conhece. O Isaac sempre realiza os nossos sonhos. As loucuras. Né? Mas eu olhei pro Isaac, que o Isaac me conhece, e digo assim, Isaac, ela mais uma vez tá doida, né? Assim, como é que pode? Aí o Isaac, pois é, né? Mas se ela disse, a gente tem que realizar. E olha só, nós viemos, né, para Santa Quitéria, para dentro do Colégio Paulo Freire, e a gente fica muito grato. E a gente quer dizer para você, se você quiser também que os seus sonhos se tornem realidade e se tornem memórias, vocês contam com a Noá Soluções. Se vocês botarem aí no Instagram, você vai ver lá todo o trabalho de excelência que o Isaac, com toda a equipe dele, realiza e que você pode também realizar, né? Para ficar na memória, tá bom? E é muito importante a gente deixar registros, tá? Você que tem sua empresa, que já tem uma história de 10 anos, de 2 anos, de 1 ano... Registros, eles servem para a vida inteira e é uma forma da gente deixar a nossa marca no mundo, da gente também inspirar outras pessoas para também sair da caixinha, né, e fazer o seu sonho se tornar realidade. Então, a Noá Soluções é esse espaço que pode ser ao vivo, pode ser ao vivo, pode ser gravado, pode ser em vários episódios. É você que manda. Ó, você tem ideia, né? Que é o cliente que manda. Porque olha onde foi que o Isaac veio parar por conta da cliente aqui, tá bom, gente? E aí eu peço agora para a Roberlândia e para a Pepita, né, deixarem as palavras finais dela. E no teu olhar, Roberlândia, e no seu olhar, Pepita, qual é hoje, né, a grande inovação que vocês têm na escola? Quando vocês trazem essa ideia, né, do sistema que a escola usa, dentro dessa perspectiva, qual é hoje a representação desse sistema para o serviço que vocês oferecem? Hoje nós temos há 10 anos que trabalhamos com o sistema Arediçá. A gente tem uma firmeza juntamente com o trabalho da equipe pedagógica, professores, e a própria população, nossa comunidade escolar, que eles receberam a novidade da mudança para a plataforma e a gente vê o quanto que ela é muito bem aceita pela sua qualidade de ensino, que é assim, de excelência, juntando a excelência já do Paulo Freire. Muito bem, só veio fortalecer, né? Agregando as duas juntas, a gente diz assim para os pais, muito obrigado, agradeço muito a Deus pela pessoa que eu sou, pelas determinações que sempre eu tenho, quando eu digo eu vou fazer. Às vezes, tia Ritinha, que também é uma segunda mãe, pois eu convivo desde criança com ela. E às vezes ela diz, minha filha, sempre só trata como filha. Filha, será que isso vai dar certo? Eu disse, vai, porque eu estou aqui para fazer e eu tenho fé em Deus e em todos os santos, que nós caminhamos em primeiro com a graça dele. Pela graça dele. Pela graça dele. É verdade. E assim, o trabalho que o Paulo Freire hoje faz em oferecer às famílias quiterienses e também às cidades vizinhas, que nós temos o prazer de estar recebendo um bom grupo de alunos da Catunda. Nós já temos alunos de Hidrolândia. Boa noite, vocês hidrolandenses, vocês catundenses, que são nossos pais de alunos, nossos alunos queridos, que assim se sintam realmente não só alunos do Paulo Freire, mas que sintam nossos amigos, porque nós estamos aqui como educadoras para abraçá-los e em nossa missão da educação fazer o melhor
do que o Paulo Freire tem para oferecer. E isso tem peso, gente. Sabe por quê? Nós estamos no interior do Ceará, né? E aí eu vou puxar essa janela, né? Porque nós somos de Tianguá. Na verdade, somos de Sobral, mas nos naturalizamos em Tianguá, né? E Tianguá também é uma cidade do interior do Ceará. E eu lembro muito que quando nós éramos pequenas e nossos pais tomaram a decisão de investir em educação em um tempo com muita dificuldade, tanto nosso pai como nossa mãe se doaram muito para que a gente tivesse acesso. E eu me recordo da Cacá sempre dizendo, Cadinha, quando for os nossos filhos, eles não precisarão sair do nosso lugar para ir para outra cidade. E hoje, em Tianguá, a gente consegue ter escolas com esse compromisso, né? E aí, por que eu trago essa memória? Porque uma escola no interior do Ceará que decide pela implementação de um sistema como o Ari de Sá é um diferencial, não só no que diz respeito ao investimento financeiro que é feito, mas ao que você está proporcionando ao seu filho. Hoje o sistema Ari de Sá, ele traz as maiores inovações em pesquisas educacionais, baseadas na Base Nacional Comum Curricular, baseado nas competências gerais que precisam ser desenvolvidas nas crianças e nos adolescentes, e que você, como pai e mãe, tenha a segurança de que no Colégio Paulo Freire, seu filho está tendo acesso à mesma metodologia com qualidade que escolas de grande porte de outras cidades maiores, como, por exemplo, Sobral, né? Sobral, por ser próximo a Santa Quitéria, hoje você não tem mais a necessidade, tendo uma escola como o Colégio Paulo Freire, de deslocar seu filho até Sobral. E isso a gente sabe que, como pai, tem muitas consequências, Roberlândia, porque assim, quando você desloca, você fica preocupado com o translado, você fica preocupado com os perigos que seu filho vai estar longe de casa, né? Então, a gente faz aqui referência a isso, agradece a vocês a coragem de investir no sistema, porque a gente sabe que para algumas famílias investir num colégio que tem o Ari de Sá é uma decisão orçamentária e vocês decidiram por isso. Então a gente quer aqui reforçar como professoras e educadoras que somos, que é um privilégio ter uma escola numa cidade do porte de Santa Quitéria que adota o sistema Ari de Sá. E se Roberlândia e Pepita conseguem ofertar esse serviço de qualidade, é porque você, família, acredita. Então, que você possa continuar acreditando que quanto mais o Colégio Paulo Freire crescer, mais qualidade seu filho vai ter e você não vai precisar deslocar ele para um outro local. E você ainda vai estar contribuindo para cidades vizinhas como Catunda, Hidrolândia, né? Possam diminuir a distância, em vez de levar para Sobral, fica aqui pertinho, né? Antes de eu passar aqui para Cacá, que ela já tá me cutucando, e desculpa pelo nome, tá bom, gente? Mas assim, diante de tudo isso, que conversa boa. É tão bom ver sonho se realizando, né? Porque é pela graça de Deus, porque sem Deus, vocês sabem, né? A gente é pó, que o vento vem e leva. Mas assim, Roberlândia, que eu sei que você é ousada, quais os próximos passos do Paulo Freire? O Paulo Freire vai se tornar o quê? O que você sonha, assim? São vários os sonhos, viu, gente? Não só no crescimento e expandir, né? Ela para um terceiro andar, um terceiro piso, a gente tem, idealiza. E quem sabe um polo de faculdade, viu? Que legal! A gente pensa e sonha nisso aí. A gente já recebeu uma proposta, mas a gente tem que pensar bem direitinho, né? Como é que vai se processo de gestão, exatamente, né? Processo de gestão, de funcionamento. Muito bem. Mas a gente espera aí cada vez, né, melhor uma parceria, né, de outras famílias que venham acrescentar, né, e agregar conosco. Olha aí, gente, vocês estão vendo, tá vendo, tia Ritinha? Você fez o seu trabalho de casa direitinho, viu? De inspirar essas meninas, ó, sonhar, sonhar e sonhar. A gente falou nesse instante que você não precisa
tirar seu filho na educação infantil, fundamental e médio para Sobral. E olha aqui as Aqui o gente também não precisa ir na faculdade. Não né? precisa, porque essas duas mulheres ousadas e de coragem querem expandir, né? Que Deus possa abundantemente realizar o projeto dele nisso que vocês realizam. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, tudo se expande, né, Tia Ritinha? Exatamente. E aí, Pra Cacá, agora eu passo a finalizar, bola. tá, gente? 1h30 já, né? A gente nem viu o tempo passar, tá vendo? A gente quer agradecer vocês, né? Com essa plaquinha, ilustrando esse momento, esse podcast super especial pra gente, que é sempre contar a história de escolas, de mulheres que não se dobraram diante das adversidades, que transformaram não somente a sua família, mas as famílias de tantas outras pessoas e continuam transformando. Que o Senhor continue reverberando muitas graças sobre vocês, sobre as famílias, sobre os colaboradores que fazem parte dessa escola, e que Ele possa abençoar na sua grandeza todos os planos que são do coração dele, que estão no coração de vocês, Amém. tá bom? Nossa gratidão a vocês e você que nos acompanha, tá? Olha que lindo. Ai, que imagem linda. Eu quero uma foto. O Agora Isaac é tá ali, ó. agora é Pinta, isso, gente, O que tá Isaac assistindo. que tá ali, quem tá assistindo. Olha aí. Baixa um pouquinho a mão, Pepita. Olha ali, tia Ritinha. Pra essa Olha foto como linda tá ali. Olha, lindo. pode olhar pro Isaac. A gente quer agradecer muito a você que nos acompanha. Próxima quinta-feira a gente continua no nosso horário normal, às 8h da noite, contando muitas histórias de famílias, muitos sonhos, muitos desafios e muita unção de Deus na vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesse espaço seguro, onde a gente acredita, sim, que é através do nosso olhar de pai, de mãe, de educador, de profissional da infância, que a gente pode trazer, fortalecer o amor, a fé e as relações familiares, tá? Nosso muito boa noite e até quinta-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos.